Vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, que mais um estudo dessa epístola, capítulo 4 de Efésios, vamos ler do 19 até o 24, tá bom? Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Queridos, hoje eu ouvi algo, melhor, eu li, algo, um comentário, e que me pôs a pensar seriamente acerca do que nós estamos dizendo, da forma como nós estamos dizendo, da seriedade, da gravidade daquilo que temos dito. E daí surge a preocupação de o quanto que as pessoas que têm ouvido têm compreendido a mensagem, li um comentário hoje, dirigido diretamente a mim, que dizia assim, que a pessoa tinha uma certa dificuldade no sentido de entender como eu supostamente entendo. A pessoa não disse a palavra supostamente, o que eu estou colocando, porque, na verdade, eu não penso dessa maneira. Mas a pessoa tinha dificuldade de entender como supostamente eu entendo, no sentido de que, segundo essa pessoa, quem não crer do modo como eu estou pregando, não é salva. A pessoa que não crê do modo como eu estou pregando, não é salva. Então, por um lado, esse pensamento é um tanto complicado, porque a ideia, a primeira que dá dessas palavras, é que nós seríamos uma seita, ou seja, você só pode ser salvo se acreditar do modo como estamos dizendo. Como se nós tivéssemos um bojo de doutrinas, como acontece com todas as seitas dentro do cristianismo, e quem não crê naquele esquema doutrinário não pode ser salvo. Seria mais ou menos o pensamento sectário. Isso não é verdade. Nós cremos de modo absoluto que a salvação de Deus no homem não depende de nenhum esquema doutrinário, de nenhum conhecimento teológico. A salvação é um dom divino. Se Deus, para salvar o homem, dependesse de doutrinas humanas, ou do mais correto pensamento humano, mas que precisasse de alguém para levar esse conhecimento formatado e ensinar, e o outro entender para ser salvo, então a humanidade estaria perdida. Até porque a quantidade de pessoas que não têm condições de compreender a complexidade de certos raciocínios teológicos, filosóficos e etc. Então, isso não é verdade. Nós cremos que o Espírito de Cristo está trabalhando intensamente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as eras e em todos os homens a salvação de Deus. Nós vamos ficar muito espantados quando chegarmos na eternidade e virmos, como diz o Apocalipse capítulo 7, aquela grande multidão de homens e mulheres, grandes e pequenos, de toda nação, tribo, raça, língua e povo, postas em pé diante do trono de Deus. Ou seja, é uma visão extraordinária. Mas, num segundo momento, o comentário da pessoa a respeito da mensagem que nós aqui pregamos, ela faz algum sentido se levar em consideração que quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos nesse momento de mostrar o que é o Evangelho. Aí nós falamos assim, ora, o Evangelho diz assim, esse é o sentido do Evangelho. E se porventura você pratica qualquer coisa parecida com o Evangelho, mas que não é o Evangelho, você não tem experimentado redenção. Ou seja, aí nós falamos agora categoricamente, o fato de alguém acreditar
meramente na morte histórica de Jesus de Nazaré, não lhe traz salvação. Não lhe traz salvação. E a prova que eu trago não é nenhuma prova teológica, porque eu sei que os teólogos começam agora a pulular aqui para trazer textos bíblicos, né? Não, mas quem crê e for batizado será salvo. Né? Ou seja, é verdade que quem crer e for batizado será salvo. Agora, você sabe o que é crer? Essa é a grande questão. Crer não é acreditar, e ser batizado não é ter um mergulho na água, mas Paulo diz que o batismo é um mergulho na morte e ressurreição do Senhor. Crer, no sentido da palavra grega, que é a palavra fé, aquele que exerce fé no crucificado, é aquele que tem fidelidade para com a mensagem do crucificado, para com a mensagem da cruz. É aquele cujo coração foi alinhado, foi sintonizado com a mensagem da cruz, com o significado da cruz. Ou seja, o que nós vemos hoje são crentes que dizem que creem na cruz, mas a única coisa que eles não querem de fato é a cruz para si. Porque a cruz é para a destruição do ego, é para aniquilar plenamente. A cruz é um instrumento de destruição. Ou seja, quando Deus propõe a salvação para a humanidade, Ele não traz um grande cavalo branco para te montar em cima, não te traz uma coroa, não te traz uma veste, Ele te traz um instrumento de morte. Ou seja, a cruz é para destruir. Na cruz, todo o ego é destruído. Na cruz, toda a parede de separação é derrubada. Na cruz, tudo que divide, que separa, tudo que é diabolos, que é diabo, que separa, é destruído. Por isso que em Efésios capítulo 2, você vai encontrar o apóstolo Paulo colocando a cruz de Cristo como sendo o encontro de Deus com o homem, onde Deus e os homens se reconciliam. E não somente Deus e os homens se reconciliam, mas os homens com os homens se reconciliam na cruz. E ali diz a Escritura em Efésios 2,16, todos se tornam um só corpo com Deus. Então, no sentido de que várias pessoas, muitas pessoas, pregam um suposto evangelho, pregam um pseudo-evangelho, nós falamos categoricamente, a salvação está no evangelho. E a prova que nós damos de que o mero acreditar na morte histórica de Cristo não salva, não é nenhum texto bíblico e nenhuma teoria teológica, é a vida, é a experiência. Como alguém pode dizer-se salvo em detrimento àquele que a pessoa diz que não está salva? Porque essa é a relação. Os crentes dizem, nós estamos o quê? Salvos. E aqueles que não são da igreja estão o quê? Perdidos. Ora, quem diz isso tem a obrigação de mostrar ao mundo o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Bem-aventurado é o mesmo que feliz, mas não é feliz porque ganhou uma coroa, ganhou um lugarzinho no céu, ou seja, é redimido. O homem redimido é um homem que manifesta aqueles atributos do reino de Deus em Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurado, feliz, fala de uma condição, de uma realização daquele que se encontrou com a verdade, que foi, não somente creu na verdade, mas exerceu fidelidade para com a verdade, foi tomado pela verdade, foi absorvido pela verdade, e por isso não pode viver outra coisa senão a própria verdade. O que se vê hoje é uma grande contradição entre a mensagem do Evangelho de Cristo e aqueles que se dizem seus discípulos. Quando eu digo, prestem atenção no que eu quero dizer aqui, no que eu estou dizendo. Quando eu digo que não há salvação no mero acreditar em Jesus de Nazaré, eu sei que essa expressão desse modo, essa assertiva, ela é, no primeiro momento, preocupante. Certo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ela é, no primeiro momento, preocupante. Porque ouviu-se a vida inteira, por todas as bocas e em todos os lugares, que para ser salvo tem que crer que Jesus morreu na cruz há 2000 anos. É ou não é? Aí, de repente, aparece um barbudo, que não é absolutamente nada no universo, menos do que nada, e diz que isso não é verdade. Mas vamos refletir o que eu estou dizendo e permita-me trazer algum fundamento para os irmãos. Então, quando diz que o simples acreditar, e olha que nós acreditamos em muitas coisas,
E o nosso acreditar em muitas coisas tem vários níveis de acreditar. E entre os vários níveis de acreditar, acreditamos muito mais nas muitas coisas do que no crucificado. Hã? Vamos pensar isso. Mas, de todo modo, dizer que o simples acreditar que Jesus morreu há 2000 anos pelos meus pecados não me salva efetivamente, é primeiramente preocupante. No segundo momento, é um tanto ofensivo à teologia, aos teólogos que defendem esse dogma de que você, acreditando em Jesus de Nazaré, há 2000 anos você está salvo, mesmo todo mundo vendo que você não está salvo, coisa nenhuma. Não é? Todo mundo vendo que você está mais perdido do que o governo, né? No meio da pandemia. Desculpe me colocar dessa maneira. Mas assim, está todo mundo vendo que está todo mundo perdido. Os cientistas estão perdidos, os médicos estão perdidos, o governo está perdido, está todo mundo perdido. Não é? Enfim, eu ia falar outras coisas, mas deixa para lá. Mas perceba então a questão. Ocorre, né, que a pessoa, achando-se salva, ela não consegue ver salvação de fato. Aí, como ela não consegue ver, o que ela faz? Transfere escatologicamente, dizendo, mas quando Jesus voltar, ele vai nos transformar. Ou seja, ele fala que está salvo, mas ele percebe que ele não está salvo coisa nenhuma, mas ele acredita que não, se Jesus falou que tá. Lá na frente ele vai resolver o problema num abrir e fechar de olhos. Pegando o texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, né? Bem, de todo modo, eu quero demonstrar em que consiste esse erro de pensar dessa maneira acerca de que simplesmente porque Jesus morreu e você diz que acredita, você estaria salvo. João capítulo 6, eu sei que eu estou um pouquinho fora aqui da proposta do capítulo 4 especificamente, mas está tudo relacionado, porque aqui vai falar sobre novo homem, sobre salvação, sobre a questão orgânica. Então eu estou fazendo esse panorama que é muito importante para todos, né? João capítulo 6 é um capítulo extraordinário. Já houve quem dissesse que se todos os livros do mundo inteiro fossem perdidos, fossem queimados, fossem destruídos, e restasse somente Mateus 5, 6 e 7, nada teria sido perdido. Porque Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, contém toda a essência necessária e suficiente em qualidade para salvar toda a humanidade. Foi o que alguém disse. Eu diria que João capítulo 6 é o capítulo que, se toda a Escritura fosse perdida, aí falando agora só da Escritura, fica somente João, Evangelho, capítulo 6, nada dela teria se perdido. Por quê? Porque nesse capítulo 6 de João, Jesus ele traz uma revelação estupenda. Leia primeiramente João capítulo 6, você pode ler 10 vezes o capítulo 6 de João. A primeira faz uma leitura de reconhecimento, a segunda você começa a trabalhar algumas ideias. Leia o capítulo 6, buscando quantas vezes neste capítulo Jesus fala sobre vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Depois você lê o mesmo capítulo, procurando quantas vezes ele fala, e eu o ressuscitarei no último dia, e eu o ressuscitarei no último dia, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, é um capítulo da Escritura em que Jesus, ele discorre claramente esse ponto essencial da salvação. Ou seja, a vida eterna será desfrutada por aqueles que experimentarem a ressurreição para a vida. Está lá no capítulo 6 de João. Então, todo o nosso interesse em torno da salvação é ali explicitado, explicado por meio de Jesus Cristo. É o próprio Jesus ensinando. E ali ele fala algo estupendo. Ele diz que não existe vida eterna. Leia o capítulo 6 de João. Quantas vezes forem necessárias para você entender essa verdade fundamental. Não existe salvação se você não for totalmente tomado, organicamente, ontologicamente, intrinsecamente, totalmente absorvido do próprio Cristo. Cristo quer nos tomar e nos encher todas as nossas faculdades dele mesmo. Isso porque nós estamos cheios de nós mesmos. A íntima
e a mais pura natureza e essência humana é o próprio Cristo. Lembra quando é dito lá em Gênesis que Deus criou o homem do pó da terra? E até então era só um barro, era só matéria inerte, sem vida, sem raciocínio, sem mente, sem alma, sem nada absolutamente? Ou seja, fosse o homem só aquilo, não seria o homem. Seria só uma estátua, né? De barro, mais nada. Quando é que o homem se torna o homem? Quando é que surge ali o homem que possui a imago Dei, a imagem de Deus? Quando é que nasce o homem, senão quando Deus sopra? Esse sopro é a vida, é o Espírito Divino. É o que torna o homem homem, portanto, a íntima essência do homem, a mais profunda essência do homem, a quinta essência do homem é o sopro divino. E esse sopro divino é o que faz o homem homem. É o Logos, é a razão, é Deus, é o Espírito, é a vida. Aí você pode escolher o nome que você queira colocar. Mas essa realidade única que faz o homem homem, que é o Ruá, de acordo com o hebraico, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ela é ignorada pelo homem. Agora o homem, como diz no capítulo 4 de Efésios, ele vive alheio à vida de Deus. Ele vive alheio a esse ruá, alheio a esta vida, alheio a esse espírito, alheio a esse logos, alheio a Deus. E se ele vive alheio a Deus, ele o faz por ignorância. O grande problema do pecado é a ignorância do homem. O homem, ele peca porque... O que é o pecado do homem? Ora, é a forma de contemplar, de interpretar, de viver no desconhecimento, nas trevas. Toda vez que o homem se move a partir do seu coração para as coisas exteriores, sem o discernimento, ele está pecando, fatalmente. Por isso Jesus falou na cruz, né? Pai, perdoa-lhes, se pede o perdão, tem pecado, não tem? Porque não sabem o que fazem, é a ignorância. Como diz o texto de Efésios 4, né? Que eles vivem na ignorância da sua mente, do seu entendimento, enfim. E agora então, o homem, por desconhecer, por ignorar essa quinta essência, que é o Cristo divino dentro dele, então, o homem ficaria na anulação, porque se ele ignora aquilo que é nele, ele cairia no vácuo, né? No nada. E para não cair no nada, ele cria, portanto, na sua imaginação, no coração, ele cria um pseudo-eu. O eu é o Cristo. Ele é o eu sou. Ele cria uma persona, uma ilusão chamada ego. Vocês entendem? Então, enquanto o homem estiver cheio desse ego, que não é o Cristo, ele está perdido. Você pode falar de teologia, de escatologia, do Cristo crucificado há 2000 anos. O homem cheio do ego está perdido. Está perdido não é a questão de acreditar ou não acreditar, é de ser. O homem pode não saber de nenhuma teologia, de nenhuma história, nunca ter ouvido nada sobre Deus e estar cheio de Deus e, portanto, salvo. O outro pode ter todo o conhecimento teológico de todas as linhas e está perdido. Porque não é questão de conhecer, de não conhecer, de falar que acredita ou não acredita. É a questão, qual é a condição do meu ser? Capítulo 6 de João, Jesus vai dizer que o homem, para gozar a vida eterna, ser ressuscitado no último dia, ele vai ter que ser tomado por Cristo interiormente. E para que isso ficasse claro para todas as pessoas presentes, Jesus vai dizer que ele vai usar as metáforas, né? Ó, eu sou o pão da vida. Você vai ter que comer esse pão. Perfeito? Vai ter que digerir esse pão. Agora eu pergunto para vocês. Vamos pensar paulatinamente, porque eu estou resolvendo um problema que deve estar na mente de muitas pessoas. Porque aquele pão, ele alimenta? O pão alimenta? Tá. Agora eu pergunto, o que alimenta é exatamente o pão? Porque não há ali algo do pão que você come e vai para lugar escuso, ou não vai?
Então, aquela aparência externa do próprio pão, que você pega o que é tangível, ali não vai te servir muito. Mas naquele pão existem nutrientes, vitaminas, existem ali energia, calorias. E é essa essência invisível dentro daquele pão que será absorvida pelo seu ser, que vai tomar o seu ser. Vocês entendem isso? Então Jesus falou: olha, eu sou o pão da vida. Mas quando você olha para o pão da vida, você tem que ver o pão, Jesus, mas tem que ver as calorias, os nutrientes, as vitaminas. Por esse motivo ele vai dizer: você vai ter que comer a minha carne e beber o meu sangue, mas não se esqueça que essa carne e esse sangue para nada aproveita. Existe a essência do Nazareno que tem que ser absorvida, que é o Cristo de Deus. Perfeito? Por isso que as pessoas, quando ouviram Jesus dizer: eu sou o pão da vida, quem come deste pão tem a vida eterna, eles falaram assim: mas como assim? Como é que ele é o pão da vida? Eles não entenderam, a princípio, qual é a relação de Jesus com o pão. Ele diz: não, para vocês entenderem melhor, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Aí eles pensaram: pronto, agora Jesus está falando sobre uma tal de antropofagia. Aquele que come a carne do outro e bebe o sangue do outro para absorver as virtudes do outro. Não tem relação com o canibalismo. É antropofagia. É fazer um sacrifício de um outro ser humano para que as habilidades, as qualidades, né, a ética, a moral, todas as coisas boas do outro, as virtudes sejam absorvidas por aquele que come. Aí Jesus fala: gente, vocês continuam sem entender. Enquanto vocês olharem para o Nazareno, carne, sangue, a carne que foi chicoteada, que foi cuspida, o sangue derramado, isso não serve. Você pode ficar falando 1 milhão de vezes o que aconteceu com a carne e com o sangue, não vai resolver. Você precisará absorver a essência de Jesus de Nazaré, que é o Cristo, que é aquilo que vai absorver. Por isso ele diz: as minhas palavras são espírito e são vida. Então o Evangelho mostra o Cristo de Deus encarnado. Esse Jesus de Nazaré, ele realiza a obra de salvação. A Bíblia nos declara amplamente, já demonstrei isso outras vezes para os irmãos, como que o próprio Jesus, homem, se é homem é temporal, e se é homem é temporal e nasceu de Maria, nasceu de humanidade, a Bíblia declara que ele é filho de Adão, por isso ele é o último Adão, mas sendo Adão, carecia ele próprio de quê? De aperfeiçoamento. Para quem duvida e acha isso um escândalo, uma heresia, me explica por que Jesus crescia em sabedoria, ele crescia em graça. Como é que pode crescer aquele que não cresce? Aquele que é perfeito, que é pleno. Só cresce aquele que carece de crescimento. E a falta de crescimento já deduz que é a limitação. Ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria, ele crescia em conhecimento. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, vai dizer que ele foi aperfeiçoado. E então, depois de ter sido aperfeiçoado, ele tornou-se, portanto, o autor da salvação de todos os que lhe obedecem, de todos quanto olham para ele e discernem qual é o espírito que ali em Jesus o governava, o ensinava, o instruía, que se manifestava, que vivia, que se expressava, e você toma então aquele espírito para si pelas palavras de Cristo. Jesus vai ensinar em João capítulo 6 que somente quando você é tomado pelo Espírito de Cristo, no sentido da parábola, quando você não enche a barriga de pão, mas quando você absorve o nutriente, as vitaminas, as energias, as calorias do pão, que é a essência, que agora vai para o seu sangue, né? E ali agora as células recebem aquelas vitaminas, aqueles nutrientes, e aquilo se torna vida para você. E agora aquele pão, ou a essência daquele pão,
a essência de Jesus, que é o Espírito de Cristo, é que te faz agora novo. Um novo coração, nova consciência, um brilho. As virtudes de Cristo são assimiladas quando nós ouvimos as suas palavras e nós então recebemos essas palavras e então esse Cristo vai nos enchendo interiormente. Isso, em João capítulo 6, é vida eterna. Então não há salvação, porque você diz que acredita. E o pior, você não acredita. Eu acredito. Se você acreditasse, você não teria tanto desdém em relação às coisas de Deus. Eu não tenho. Para, que não tem desdém. Não é dizer que tem desdém. É o modo como se vive, é o valor que você dá. Porque para nós o que vale mesmo é a nota de R$200. Essa é boa. Coisa boa é nota de R$200. Não é? Se falar agora que estão dando nota de R$200 lá em Taguatinga Centro, ou melhor, lá em Brasília, você vai lá ou não vai buscar? Fala a verdade. Fala para mim se não vai buscar. Quem é que fala, não vou não. Vou não. Pode até dizer por incredulidade, mas quando vê que está todo mundo voltando com as notas, rapidinho ele vai. E aí porque ele acredita. Agora, Jesus um dia vai voltar. Um dia ele vai voltar. E nesse negócio de um dia ele vai voltar, nós estamos crendo mesmo, é o Deus desse século, né? Somos nós mesmos, o Deus desse século somos nós mesmos. É o ego que cega os nossos olhos para não compreender Jesus Cristo como a glória que resplandece do Pai, que se revela à humanidade para a salvação. Então, de todo modo, eu estou aqui demonstrando como que a salvação ela opera dentro de nós. Por esse motivo, por essa razão, agora veja por que eu fiz toda essa introdução para chegar no texto de Efésios. Por esta razão, é que Paulo, no capítulo 4, versículo 17, ele disse, isto, portanto, digo e no Senhor testifico. O que isso quer dizer? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Ele está dizendo o seguinte, olhem para mim, em nome de Jesus. Ele demonstrou o Evangelho, ele mostrou o Evangelho, desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele está mostrando que Deus tem um projeto, Deus tem um plano, capítulo 1, capítulo 2, o homem que vai, em quem esse plano vai se cumprir, não tem condições de viver esse projeto divino por causa do seu ego. Ele está morto em delitos e pecados, tomado, guiado, dirigido pelo príncipe da potestade do ar. Mas Deus intervém na história do homem e fala, eu vou resolver esse problema. E qual é a solução? É a cruz. Vai ter que morrer esse velho homem. Não tem jeito. Velho homem não é uma doutrina, é um modo de perceber, é um modo de ver, é modo de agir. A gente fala do velho homem, de Adão, isso fica tão distante, é tão teológico. Não, é um modo. O modo como você vê, ou é velho homem ou é novo homem. Não está na Bíblia, nem está no templo, está dentro de cada um de nós. Então ele diz, depois de apresentar, que a cruz é o único meio de redenção, é o único meio de reconciliação, é o único meio para gerar a unidade é o resultado final e orgânico da salvação de Deus, que é a unidade não doutrinária, não é a unidade de uma sociedade, não é uma unidade de um casamento, não é uma unidade de uma nação, é a unidade de todos os homens em relação a Deus e de relação de um para o outro no coração. É o resultado, é a destruição plena de toda barreira, de toda inimizade, de qualquer coisa que separe os homens uns dos outros e separe o homem de Deus. Só que aí, quando chega no capítulo 4, ele começa com um rogo, no versículo 1, no 17 ele fala, isto portanto digo, ou seja, ele está insistindo na ortopraxia, insistindo na prática do Evangelho. E agora entenda uma coisa, só você poderá decidir pela prática do Evangelho. Interessante, eu estava aqui antes de começar a reunião, perguntei, e aí, Cadmo, tudo bem? Animado? Ele falou assim, eu estou animado, sim. Aí ele falou assim, o único que não pode desanimar aqui sou eu, ele disse. E aí ele foi e explicou, porque ninguém pode se animar por mim. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí fala, não, mas o fulano não pode. Não, cada um diga de si. O único sou eu, cada um diga de si.
Não fica transferindo para o outro a situação. De modo, então, presta atenção, que quando nós olhamos agora, Paulo fala, rogo, pois, que você viva essa unidade, que você experimente essa cruz, que você tome para dentro de si esse evangelho. Ora, você é o único, ou que seja, vamos mudar, usar a ideia do Cadmo. Eu sou o único que pode decidir isso. O único. Ah, mas Deus pode decidir. Não, pastor, ele é soberano. Irmãos, pense bem. Deus pode qualquer coisa, entenda isso. Qualquer coisa. Agora, se ele deu a você a faculdade da vontade, e a faculdade da decisão, ou não deu, ou você não tem. Se ele deu, então é da sua própria soberania o conferir ao outro essa decisão. Não é que Deus se enfraquece porque você é o único que pode tomar a decisão. Não, é Ele que quis assim. E esse querer é soberania. E aí eu digo, ser soberano, tirando do outro a decisão e a vontade, é fácil. Não tem ninguém, ninguém tem vontade. A vontade do homem é sempre, não tem nenhuma decisão de si mesma, porque tudo é o destino, tudo é o universo, tudo é o cosmos, tudo é Deus, tudo é o soberano. Agora, quando o soberano fala, eu dou a vocês vontade, liberdade, arbítrio, eu dou a vocês. Aí sim ele é soberano. Então, no plano terreno e da história e do tempo, só você pode decidir. Lógico que no plano eterno, cósmico, você não pode nem tocar, porque nem alcance você tem a esse plano de Deus, do reino de Deus, você nem toca nele. Ninguém se rebela contra o reino de Deus, necessariamente, senão no plano da história, no plano do tempo, no plano da existência. Essa ideia de Deus e o diabo lutando, quedinha de braço, não existe, para de bobagem. Como é que Deus vai lutar quedinha de braço com o diabo? Coitado, não tem nem jeito, o diabo não consegue encontrar nem o dedo de Deus, que dirá o braço, para poder fazer. Não faz sentido. O diabo nem existe. Quando você fala da realidade, Deus é a única realidade possível. E tudo o que existe são ilusões, do ponto de vista daquilo que Deus é. Isso é uma grandeza extraordinária. Então, Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele pode mudar você. E eu pergunto, se Ele pode mudar o ser humano, e eu estou afirmando categoricamente que Ele pode, eu pergunto, por que Ele não muda? É muita sacanagem. Vocês não acham, não? Você com o poder de mudar o homem, e por que você não muda então? Já que conferem a ele a mudança. Primeiro eu afirmo, ele pode? Pode. O que Deus não pode? Ele pode tudo. Agora, se ele pode tudo, e se é ele quem vai mudar, como diz a teologia, independentemente da sua decisão, da sua vontade, então ele está com um joguinho com a gente. Nós estamos num tabuleiro, o pau está comendo naquela guerra, e Deus aqui, eu estou fora do tempo, tem nada a ver com isso. Um dia eu resolvo o problema de vocês, mas enquanto eu não resolver, vocês não podem resolver por vocês mesmos, vocês nem vontade têm, vocês têm uma vontade que não é vontade, então, toca o terror que eu vou ficar aqui olhando, e quando eu resolver, e o pior, quando alguém clama, Senhor, muda, ele fala assim, calma, para mim um dia como 1000 anos como um dia. Isso é um jogo, gente. E o povo não consegue perceber que esse tipo de teologia é um joguinho. E Deus não tem nada a ver com essa teologia. O eterno, ele, embora possa todas as coisas, e a grande prova de que ele pode, é que ele pode dar ao homem decisão. Para que no eixo do tempo, da sua história, da sua existência, o homem use dessa decisão, dessa vontade, desse atributo, desse arbítrio, para então promover a sua própria evolução, o seu próprio crescimento. Lógico que o homem nunca fará isso sem Deus. Entendem isso? Não é que agora o homem, a própria evolução é o homem se salvando. Não, é o homem se apropriando de Deus, das obras de Deus, do Espírito de Deus, da palavra de Deus, por meio da fé.
como Paulo diz, ou Pedro, né, diz na sua epístola, que Deus já nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ora, se Ele já nos deu, o que está faltando então? Aí Paulo vai dizer a Timóteo, né? Tome posse da vida eterna. Deus já nos deu, disse Pedro na sua epístola, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Já está dado, nada mais resta a ser dado, já está dado. Eu falei, mas por que não está acontecendo? Aí Paulo vai dizer, tome posse da vida eterna, aproprie-se da vida eterna, desenvolva sua salvação com temor e tremor. Então, quando Paulo diz, isto, portanto, o digno seu testifico, ele está dizendo, olha, nós temos que reagir. O evangelho está aí, já foi dado, já foi feito. Agora, cabe a cada um de nós fazer o quê? Não andar como andam os gentios, poxa, simples. Os gentios têm um modo de andar, porque tem um modo de ver, um modo de sentir, um modo de perceber. Isso é o velho homem, Paulo vai dizer aqui. E o que você vai fazer, você que ouviu o evangelho? Ah, se esse é o andar dele, eu não quero andar na ignorância do meu entendimento. Aquela contradição que nós colocamos semana passada. Se é entendimento, não pode ser obscuro, não pode ser treva. Obscuridade do entendimento é luz. Se você entende, é entendimento. Não é desentendimento, é entendimento. Mas esse entendimento, que é o seu conhecer o bem ou o mal, precisa estar sendo guiado pela luz maior, pelo Logos, pelo Cristo interior. Quando você ignora isso, aí você está com o entendimento obscurecido. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou, melhor traduzindo, o homem se fez como um de nós, assumindo para si a decisão do que é o bom, do que é o mal, do que é o bem, do que é o mal. Quando o homem fala, já que eu tenho entendimento, então para que eu preciso de Deus? Deixa que eu sei decidir o que é bom, o que é mal, o que é o bem, o que é o mal, o que é luz e é trevas. Você está entendendo? Aí, esse entendimento, esse conhecimento do bem e do mal, que é esse entendimento, ele fica obscurecido, é ego. Agora, coloque esse entendimento sob a luz do Logos. Aí você está vivendo pela árvore da vida. Aí você vai ter todo o entendimento. Então, quando Paulo diz, não mais andeis, aí você então já sabe que ele está apelando para a sua vontade, apelando para uma decisão sua. E aí ele vai dizer então, observe, no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então veja, versículo 17. Isto, portanto, digo no seu testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Então ele colocou os gentios como paradigma do caminho negativo, de como não viver, de como não andar. Os gentios é o aspecto negativo para o qual você deve olhar e deve então fugir. Não andar como gentil, não viver como gentil, não desenvolver um entendimento como o do gentil, né? Para você não andar alheio à vida de Deus como também anda o gentil. Aí ele fala no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aí Cristo é o segundo paradigma. Ou seja, como andar e como viver, é Cristo que nos ensina. Aí Cristo agora é colocado como o modelo, como o ensinamento. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Porque os gentios, se você olhar no 17 ao 19, nós já falamos dessas características. O que acontece? É dito aqui que eles andam na vaidade dos próprios pensamentos, eles andam obscurecidos de entendimento, eles andam alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, e então agora tornaram-se eles o quê? Em consequência disso? Insensíveis. Eles andam em dissolução, eles andam com uma avidez para cometerem toda sorte de impureza. Esse é o modo de vida deles. Mas, ao contrário disso, como foi que nós aprendemos? E quando fala como foi que nós aprendemos, nós tocamos aqui no empecilho do tempo e da experiência humana. Que quando Paulo diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, Paulo está dizendo, vocês aprenderam de Cristo, com Cristo, aprenderam Cristo. Porque Paulo sabia quem foi que havia ensinado aqueles irmãos e o que havia sido ensinado. Agora eu pergunto,
no plano da história, os crentes, de modo geral, aprenderam o quê? Com quem? Essa é a grande questão. Há um problema trágico. É o fato de que a igreja, os irmãos, a partir de uma perspectiva teológica, na ânsia de defender a Bíblia, na ânsia da defesa das Escrituras, acabaram perdendo o discernimento, com medo de pecar, inclusive, contra a própria Bíblia, não contra Deus peca toda hora. Na verdade, eles condenam Deus para defender a Bíblia, e eu sou um grande defensor da Bíblia, grande defensor. Agora, defender a Bíblia significa colocá-la no lugar certo, pelo próprio testemunho que ela dá de si mesma, do que é, do seu significado, do seu sentido, da sua serventia. Mas acontece que as pessoas, então, elas tomaram o Antigo Testamento por verdade enquanto por realidade. Se esqueceram do que está em João capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Com isso, a cristandade se tornou discípula de Moisés. Eles aprenderam com Moisés. E o pior é que, mesmo tendo o Novo Testamento, mesmo tendo o testemunho acerca de Cristo no Novo Testamento, pesa-lhes muito mais o Antigo que o Novo. Ou seja, quando você ouve os crentes falarem, o falar e a própria pregação se fundamenta mais em Moisés ou em Cristo? Na opinião de vocês. Quando vocês ouvem por aí. É mais em Moisés? É a lei? É a condenação? É a maldição? É o gafanhoto? São as pragas? Ou seja, eles trabalham com as categorias de Moisés. Certa ocasião, foge-me agora o texto, a memória, mas Jesus fala para os fariseus que eles eram, de fato, eram discípulos de Moisés, e não de Deus, não do Cristo. Então, a pergunta é, quando diz, mas não foi assim, versículo 20, que aprendestes a Cristo, nós devemos, portanto, resgatar esse ensinamento de Cristo. Cristo é o mestre. Cristo, ele inaugura, instaura um novo tempo, uma nova era, um novo momento em que a verdade de Deus, enquanto realidade divina, é mostrada claramente ao homem. Quando Jesus fala, quem me vê a mim, vê o Pai. Interessante, estava pensando nisso hoje, aquele texto de Mateus, quando os fariseus e escribas acusaram Jesus de que ele estava trazendo uma nova doutrina, uma outra doutrina. Jesus responde assim, não penseis que eu vim abolir ou revogar a lei ou os profetas. Não vim abolir, não vim revogar, eu vim cumprir. Aquela palavra cumprir ali, em Mateus 5,17, é uma palavra, é um verbo que significa levar à perfeição. Então, se alguém traduzir literalmente o texto, ele diria assim, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim levá-los à perfeição. Aí eu pergunto, se a lei e os profetas precisam de chegar à perfeição, eles eram o quê? Vocês entendem? Como está tão claro diante dos nossos olhos, mas nós resistimos a enxergar. Ora, em que consiste a imperfeição da lei dos profetas? Não é da Bíblia. Entenda, a Bíblia é o registro de um processo no qual homens de Deus, homens santos, homens servos de Deus, leais a Deus, eles conceberam a Deus no seu tempo e a seu modo. Não pensa você que Deus dá para este muito e para aquele pouco, porque Deus decidiu dar muito para este e pouco para aquele. Como se Deus falasse, não, para isso aqui eu gostei dele, eu vou dar muito para ele. Aquele eu vou dar pouco para ele. Deus não tem nada a ver com o quanto nós recebemos. Deus é um manancial abundante, sempre. Agora, cada um recebe na proporção do que pode receber. Né? Lembra da parábola dos talentos? Quando é dito que a um deu 5 talentos, a outro deu 3 talentos, a outro deu 2 talentos, né? A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento. Aí o texto diz, a cada um conforme a sua capacidade. E aqui não é capacidade intelectual, é capacidade intuitiva.
Ou seja, os homens do passado, pelo tempo em que viveram, não podiam, não tinham o espaço necessário, suficiente, da cognição, do entendimento espiritual para discernir a verdade. A humanidade estava ainda nos rudimentos, estava em desenvolvimento. Então, a lei e os profetas, enquanto o cano do Antigo Testamento, registra a visão deficiente e limitada de todos que viveram nesse tempo. A Bíblia não tem nada de errado nela. Simplesmente a própria Escritura e o próprio Jesus é que vai dizer. A Escritura diz acerca dela mesma que por esse motivo que em Cristo a lei e os profetas alcançam a sua plenitude, alcançam a perfeição, porque Ele agora é a substância substantificada da lei dos profetas, sem nenhuma distorção, de nenhuma sombra, mas ali é o próprio Deus mostrado em Cristo. Por isso é dito lá em Hebreus que a lei e os profetas, enquanto conceito, enquanto norma, enquanto regime da lei, caducou, caiu na obsolescência, tornou-se obsoleto. Hebreus 8,13. A lei tornou-se obsoleta, ultrapassada. Não serve mais para nada. Porque agora o Cristo de Deus já veio e já mostrou o que é o Pai, o que é a verdade ao mundo. Então, o olhar dos cristãos precisam se voltar para Cristo. Quando Paulo diz no versículo 20, capítulo 4 de Efésios, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aqui, Paulo, ao escrever aos Efésios, que era o seu público imediato, Paulo tem a garantia de que os Efésios, eles aprenderam Cristo. E aprenderam de Cristo. Aprenderam o Evangelho, e não outra coisa. Entendeu? Quando Paulo fala aos Efésios, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Ou seja, o que vocês aprenderam foi de Cristo, foi o próprio Cristo, foi o Evangelho. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina a vaidade dos pensamentos. O Evangelho não ensina você andar por si mesmo, ignorando a vida de Deus. O Evangelho não nos ensina a nós andarmos, como diz, na ignorância do nosso próprio coração, na dureza do coração, na ignorância do entendimento. O Evangelho não nos ensina a nos tornarmos insensíveis e vivermos com avidez na dissolução e cometendo toda sorte de impureza. O Evangelho não ensina isso para nós. Como que ele dissesse, ora, o que nós aprendemos? O que nós entendemos? Agora, o homem, ele tem uma certa tendência ao abandono do reto ensino. Eu me recordo do texto de Gálatas, capítulo 3, quando Paulo, dizendo aos Gálatas, ele fala assim, ó insensatos Gálatas, quem foi que vos fascinou a vocês, diante de cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Olha, que grandeza. Quando ele diz, Cristo foi exposto diante dos olhos de vocês como crucificado, Paulo quis dizer, a mensagem do Cristo foi pregada tão vivamente, uma mensagem tão viva, tão clara, que é como se vocês enxergassem, diante de cujos olhos a pregação era mostrando o Cristo diante dos olhos. Vocês chegaram a ver o Cristo, terem a percepção do significado do Cristo crucificado. Mas de tão insensatos, alguém está enganando vocês, eles estão deixando de lado o Cristo, o ensinamento do Cristo, a verdade do Cristo, para viverem por meio de Moisés, por meio da lei, por meio de rudimento. E o pior é que não poucos vivem não somente os rudimentos do antigo, mas os rudimentos que os homens atuais vão inventando também. Toda sorte de rudimento. Imagine vocês, o que aconteceria com os profetas do Antigo Testamento, ou Moisés, ou os profetas, se eles ressuscitassem hoje e lessem os evangelhos? Será que eles não corrigiriam muito do que falaram e fizeram? Sim ou não? O espanto que eles teriam quando lesse o Sermão da Montanha. Imagina Moisés, lendo
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Puxa, mas Moisés queria herdar a terra com violência. Como foi que Moisés herdou a terra? Ou queria herdar a terra prometida? Não foi no fio da espada? Ah, mas Deus mandou. Tá, tudo bem, está escrito, mas Jesus fala que quem vai herdar a terra são os mansos, e não os que puxam a espada. Aqui há um contraste profundo entre a verdade e a sombra. Moisés não podia compreender essa verdade. E a minha leitura, quando eu leio, porque eu não deixo de ler o Antigo Testamento, quando eu leio, eu pego aquelas histórias, aqueles acontecimentos, e eu os elevo ao plano do Evangelho. Eu leio o Antigo Testamento com a luz do Novo Testamento. De que maneira eu leio ali Josué entrando na terra prometida para poder se apropriar da terra? Ora, Jesus disse, a terra é o nosso coração. Não disse isso ou não disse? Na parábola do semeador? E essa terra está cheia de inimigos. E esses inimigos têm que ser vencidos. Então, quando Josué entra para matar os cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus e todos os eus, ali eu leio no sentido do Evangelho de que Cristo veio trazer espada, e essa espada é para aniquilar todos os inimigos que estão dentro do meu coração. Essa terra precisa ser purificada de todos os inimigos, e o Cristo de Deus, que é o Josué maior, tem que se apropriar e conquistar a terra do meu coração, para que nela se instaure o templo de Deus, que é a habitação de Deus em mim. Olha como se lê com os olhos do Novo Testamento. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, como aprendemos de Cristo? Olhando essa realidade espiritual, dos significados, compreendendo e não se tornando discípulo de Moisés. Amém, querido? E aí ele vai dizer então, versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Moisés. Não é não? O que diz na sua Bíblia aí? Puxa vida, hein? Vou ter que continuar semana que vem. Se é que de fato, versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. A verdade na qual fomos instruídos é a verdade em Jesus. Entendamos definitivamente isso. A verdade em Jesus. Jesus é o homem que viveu Deus plenamente na terra. Não sem luta, não sem esforço. Não sem luta, como assim? Olha, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Toda tentação requer luta, batalha. Diz o livro de Isaías que o Jesus de Nazaré, ele haveria de decidir amar o bem e aborrecer o mal. Decisão. Tá bom?